Eu vou falar sobre a dívida e vou falar sobre a dívida quando finalmente se pode começar a falar livremente sobre a dívida no espaço público, no momento em que palavras como reestruturação já não são pecado e no momento em que os bons argumentos e os bons contra-argumentos começam a vir para cima da mesa. Digo começam porque o debate sobre a questão da dívida e a forma de sair dela está a começar, infelizmente apenas agora, com 3 anos de atraso do mundo. Bom, e portanto tivemos o Manifesto 74, não é, que marca um ponto de viragem, que soma um contributo muito importante às forças anteriores, mas tivemos na vésperas e nos dias seguintes do Manifesto também duas declarações interessantes que eu queria evocar aqui. A primeira é o famoso prefácio do Presidente da República, dias antes do Manifesto, e a segunda é a réplica do Passos Coelho ao Manifesto, do Primeiro-Ministro Passos Coelho ao Manifesto, no dia seguinte, ou não sei se não foi até antes do próprio Manifesto ter sido divulgado, não é? Já havia uma réplica no ar. Bom, e estas duas tomadas de posição são importantes porque provavelmente, e de forma involuntária, quer o Presidente da República, quer o Primeiro-Ministro, contribuíram para tornar claro aos olhos dos portugueses o que é que implicaria servir a dívida até ao último detalhe contratual e o que é que significaria cumprir o Tratado Orçamental, de acordo com a letra escrita desse próprio tratado. Bom, e a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é que o Presidente da República e o Primeiro-Ministro estão a falar de facto de coisas diferentes. O Presidente da República está a falar das condições para o cumprimento do Tratado Orçamental, numa interpretação peculiar do Tratado Orçamental, mas é disso que ele está a falar. O Primeiro-Ministro está a falar das condições de sustentabilidade da dívida. Isto são coisas diferentes, de facto. Eu queria começar pelo Primeiro-Ministro e pela discussão que ele fez, muito abreviada, das condições para a sustentabilidade da dívida. Bom, e queria começar por dizer que as contas do Primeiro-Ministro estão certas, assim como as do Presidente da República. Eu sei que estão certas, porque tentei replicar as contas, tentei imaginar que modelo é que eles teriam utilizado para fazer isto. Portanto, fui o modelo mais simples, os manuais de economia, o mais simples de todos. Na realidade é uma equação Zeca, não chega a ser bem um modelo propriamente dito. E, portanto, utilizando a equação Zeca, consigo chegar aos resultados exatos, quer do Primeiro-Ministro, quer do Presidente da República. Bom, então, as contas do Primeiro-Ministro, eu dizia que 3 coisas, como a taxa de juros média da dívida de 4%, que é mais ou menos o nível que ela agora tem, com um crescimento do PIB nominal de 2,6%. O que é isto, o PIB nominal? É o PIB, como nós normalmente tratamos, mas o PIB sem descontar a inflação. É o PIB incluindo a variação dos preços do PIB. Portanto, 4% para a taxa de juros, 2,6% para o crescimento do PIB nominal e com o excedente primário de 1,8%, a sustentabilidade da dívida estaria garantida. O que é que significa a sustentabilidade da dívida nesta atenção? Significa que a dívida está em 120 anos, estará em final de 2014 em 126% do PIB, e assim ficaria, para todo o sempre, caso os valores da taxa de juros do crescimento do PIB nominal e do excedente primário fossem isso. Bom, e o Primeiro-Ministro Passos Coelho diz: isto é fácil, o que nos vai dizer, isto é fácil, isto está ao nosso alcance. Bom, e portanto vale a pena ver se isto é fácil ou não é fácil, cada uma destas coisas. Primeiro, taxa de juros de 4%. Bom, na realidade, estes 4% são a média da taxa de juros da dívida dos últimos 10 anos. Isto é assim. Agora, será um valor que se possa projetar no futuro? Bom, isto está exatamente uma daquelas coisas que eu não conheço nenhum economista que se arrisque a prever. Flutuações da taxa de juros nos mercados de dívida pública é demais para qualquer modelo de previsão. Portanto,
Será? Não sabemos. É a resposta certa. Crescimento nominal de 2,6%. É fácil, diz o Primeiro-Ministro. Mas se é fácil, como é que o Primeiro-Ministro explica que nos últimos 10 anos da economia portuguesa, só em 2 deles tenha tido um crescimento nominal igual a este? E que, se recuarmos mais um bocado, nos últimos 14 anos, só em 4 desses anos é que isto tenha acontecido. Além de mais, já agora, aquelas previsões otimistas que Portugal divulgou para 2015-2016, o crescimento nominal que lá está é inferior a este limiar de sustentabilidade da dívida. Não dava com estas previsões otimistas do Banco de Portugal. Salto primário de 1,8%. O que é isto? Salto primário é a diferença, é basicamente o excedente ou o déficit orçamental, neste caso um excedente, descontado do que se paga em juros. Não é? Este é que é o salto primário. Salto primário 1,8%. Nos últimos anos, é preciso recuar em 1991 para encontrar um salto primário ocasional, por acaso, de superior a 1,8%. Desde 91 isto não existe, saltos primários superiores a 1,8%. Portanto, este é o mais irrealista de todos os valores. Se a taxa de crescimento é irrealista, sobretudo em períodos de deflação, de descida dos preços, este é o mais irrealista de todos os valores e o mais dramático de todos os valores. E mais dramático ainda é que haja um Primeiro-Ministro que diga que isto é fácil. Vamos ver se é fácil. Neste momento, o orçamento para 2014 prevê um tal saldo primário de 0,3%. Positivo já nos próximos anos. Para passar de 0,3% para um saldo primário de 1,8%, portanto, para cobrir esta diferença de 1,5% do PIB, isto traduzido em euros significa 2,6 mil milhões de euros. 2,6 mil milhões de euros. Estes 2 mil milhões de euros é o número que nos anda a perseguir. Agora, 2,6 mil milhões de euros, para termos uma ideia de que isto é, pode ser várias coisas, mas pode ser, por exemplo, 30% da despesa em saúde. A despesa orçamental em saúde. É o que isto significa. Portanto, para fazer um aperto destes que passasse o saldo primário, utilizando por referência aos valores de 2014, era preciso, por exemplo, abrir mão de 30% da despesa pública. Bom, mas este não é o principal problema. O problema é que este modelo que eles utilizam para fazer a projeção da dívida não é lá grande coisa. E uma das razões porque não é lá grande coisa é porque não tem em conta a interação que existe, por exemplo, entre o que eles chamam de consolidação orçamental, portanto, redução da despesa ou aumento de impostos, e crescimento. Não tem em conta. Considera que são variáveis independentes. Não tem em conta isso. Mas não é assim. Não é? Nós sabemos que, até o FMI sabe, não é? Naquela discussão dos multiplicadores, não é? Que quando se faz um ajustamento orçamental, desculpa lá o ajustamento, esta sequência, quando se fazem cortes ou aumentos de impostos, sobretudo num período recessivo, e ainda mais num período em que todos os parceiros económicos mais próximos estão a fazer o mesmo ou semelhante, isso tem um efeito no produto interno bruto, e portanto tem um efeito recessivo. E portanto, há duas coisas que não são, há duas coisas que seriam um acontecimento raro, absolutamente revolucionário do ponto de vista do que nós sabemos, que é, ao mesmo tempo, fazer uma consolidação, cortes e aumentos de impostos nesta dimensão e obter taxas de crescimento do PIB nominal como aquelas estão previstas. Não é possível ao mesmo tempo. Bom, e, portanto, é fácil, diz o Primeiro-Ministro. O que é certo é que as três condições de sustentabilidade que o Primeiro-Ministro referiu como sendo fáceis nunca aconteceram em Portugal nos últimos anos. Nos últimos 10, 14 anos. Temos que recuar 14 anos, podemos recuar talvez mais ainda, mas depois não posso recuar muito mais, porque o Eurostat não dá valores estatísticos para nós irmos ver e a memória é curta. Bom, e portanto, primeira coisa, sustentabilidade. A sustentabilidade, o panorama é este. Agora, se garantir a sustentabilidade, isto é, garantir que a dívida pública se mantivesse eternamente no mesmo nível, sem se agravar, é difícil. Cumprir as condições do tratado orçamental, mais difícil é, começa a roçar o impossível, se não ultrapassar o nível do limiar das possibilidades. Bom, e aí entram as contas do Presidente da República.
O Presidente da República é um mistério que não se resolve. Tem uma interpretação do tratado muito peculiar, não é? O Presidente da República considera que o tratado obriga os países signatários a passarem a dívida para 60%, isto é, para eliminarem a distância entre o nível da dívida no PIB atual e os 60% em 20 anos. Acho que o Presidente da República a interpretação dele é esta. O que está escrito no tratado, pelo menos aos olhos de um leitor normal, é que, em média, a dívida tem que ser reduzida a uma taxa de 20 anos. Eu não sei se vocês se lembram, mas havia na matemática que nós aprendíamos uma coisa chamada paradoxo de Zenão, não é? Que, em consequência do paradoxo de Zenão, reduzir uma taxa de 20 anos, em média, não é a mesma coisa do que chegar a 2035 com 60% do PIB. Portanto, não tenho dúvidas que o Presidente da República se tenha esquecido deste pormenor, mas ele não está sozinho, porque o FMI faz exatamente a mesma interpretação que ele, não é? Já são dois, e deles é o FMI, é caso para temermos o quê? Que eles estejam a escolher a interpretação mais restritiva do tratado, não é? Que já é mau. Com a interpretação do Presidente da República, pior fica. Bom, mas vamos por essa interpretação mais benévola, a tal taxa de 5% em média. O que é que seria preciso? Utilizando o tal modelozito, que não é ganho espingarda, mas utilizando o tal modelozito, vamos assumir a mesma a taxa de juros de 4%, mas agora era preciso crescer a uma taxa, o PIB nominal, crescer a uma taxa não de quanto é que era o Primeiro-Ministro, 2,6%, mas a uma taxa de 3,5%. Mais difícil ainda, isto é uma espécie de ginástica. E eram precisos saltos primários, não de 1,8%, cujas implicações já vimos qual eram, mas saltos primários de 2,5%. Portanto, estamos no domínio do delírio. Estamos no domínio do delírio. Quer dizer, se não fosse triste, isto era anedótico. E a questão é que isto é, quer dizer, o problema é que isto é impossível. E o nosso problema é que, apesar de ser impossível, podem tentar fazê-lo. Podem tentar fazê-lo à custa do país. À custa do país, que é o nosso. Bom, e portanto, no final, um país sujeito a este tratamento de tentar fazer o impossível é, naturalmente, um país que não paga a dívida. Definitivamente, é um país arrasado que não paga a dívida. Quer dizer, não há questão quanto a isso. Além de arrasado, não paga a dívida. E, portanto, a dívida pública deve ser reestruturada. Não há qualquer. Não parece haver grande espaço para contra-argumentos relativamente a isto. E deve ser no sentido económico e financeiro, mas deve ser também noutros sentidos que eu queria referir. Agora, vamos lá então a discussão que seria bom termos, se fosse possível tê-la serenamente na comunicação social, seria, a primeira pergunta seria, então o que é isto de reestruturar? Não é? Agora que esta palavra se pode dizer com gosto, não é? Reestruturar, o que é que seria isto? Qual é que seria o objetivo? Então, o objetivo é claro, o objetivo da reestruturação é claro, é reduzir o fardo do serviço da dívida, o fardo dos juros, sobretudo o fardo dos juros no orçamento do Estado. Os juros são uma despesa pública das mais importantes, mais da dimensão do Serviço Nacional de Saúde ou do sistema de ensino, não é? Reduzir isso, é a despesa pública que pode ser reduzida, é essa que pode e deve e tem que ser reduzida. E já agora também convinha também evitar que houvesse picos em que é preciso recorrer ao refinanciamento para pagar dívidas velhas. Não convém eliminar estes picos, que aliás ainda estão em 2016. Bom, para quê? Para libertar recursos para o investimento. Libertar recursos para o investimento e portanto é um preço que é o que é preciso fazer. Bom, e uma reestruturação da dívida, primeiro, é um processo negocial, muito conflitual que seja, é sempre negocial. Há duas partes, o credor, que estão sentados, um em frente do outro, e de uma forma mais polida ou mais agressiva, vão chegar a uma solução, não é? Precisa chegar a uma solução. E, portanto, não há aqui qualquer discussão semântica entre reestruturar e renegociar. Estamos a falar de renegociação para reestruturar, não é? Não parece muito complicado compreender uma coisa destas.
Bom, então, esta renegociação trata do quê? Bom, vamos renegociar a taxa de juros. Vamos ver se é possível chegar a uma taxa de juros menor do credor. Não é? Vamos renegociar as tais maturidades, isto é, o número de anos que é preciso para amortizar, devolver, redimir a dívida. E vamos renegociar os montantes, aquilo que se paga quando essas maturidades chegarem ao fim. Ou há aqui uma combinação destas três coisas. Bom, e há uma coisa que para mim, e acho que para os credores, aí estamos de acordo, é absolutamente clara, é que qualquer reestruturação da dívida, com um destes ingredientes, redução da taxa de juros, alongamento das maturidades ou redução dos montantes, envolve perdas para os credores. Os credores sabem muito bem que não pagar daqui a 5 anos e começar a pagar a 10, para eles é uma perda. Alongar as maturidades não é cumprir o contrato como lá estava, não é? É impor uma perda a um credor. Reduzir a taxa de juros, bem, se for reduzido para metade, pode ser equivalente para o credor a reduzir o montante da dívida para metade. Bom, portanto, isto para dizer que os credores sabem tão bem como nós que uma reestruturação da dívida envolve perdas e que para levar os credores a aceitar uma negociação, o Estado devedor tem que recorrer às datas que dispõe, aos instrumentos que dispõe, não só argumentos, como outros meios que até podem ser mais persuasivos que argumentos. Bom, e portanto, apesar de tudo isto, apesar de uma reestruturação nunca ser, por mais voltas que nós demos, um cumprimento dos compromissos assumidos com os credores, a dívida deve ser reestruturada. E este deve aqui não é no sentido económico e financeiro, é no sentido ético, moral. A dívida deve ser reestruturada. É ilegítimo não o fazer. Porquê? Por uma razão muito simples, não é? Porque deixar de rever um contrato quando as circunstâncias se alteraram, a crise do euro é uma alteração que não foi desencadeada pelo Estado português, é uma alteração radical das circunstâncias que rodeiam o serviço da dívida, justifica completamente uma renegociação com os credores. O que é verdadeiramente ilegítimo não é a renegociação e a imposição de custos aos credores. O que é ilegítimo é alterar unilateralmente alguns contratos que o Estado tem com os seus cidadãos, nomeadamente com os seus pensionistas, com os seus desempregados, com os seus jovens, com as pessoas de meia idade, não é? Todos aqueles que constituem a comunidade política, para dar precedência absoluta aos contratos que estabeleceram com os credores. Quer dizer, quando nós pensamos 5 minutos sobre isto, deixamos de estar dispostos a fazer qualquer cedência ao argumento de que há honradez no serviço da dívida até o último tostão. Não há qualquer honradez nisso. Há honradez em preservar de forma equilibrada na medida em que isso for possível, e na maior medida em que isso for possível, todos os compromissos do Estado. Impor os compromissos dos credores a todas as outras obrigações do Estado é ilegítimo. É nisso que reside, de resto, a ilegitimidade da dívida, é no seu serviço à custa de um país, ao fim e ao cabo. Bom, a questão seguinte, numa discussão serena sobre o assunto, seria como é que isto pode ser feito, não é? Como é que isto pode ser feito, esta restauração pode ser feita. E aí, evidentemente que o ideal seria encontrarmos um quadro multilateral, da União Europeia, um quadro multilateral natural, em que se fosse encontrada uma solução para o caso português e para outros casos. Aliás, para quase todos os casos, não é? Que estão acima dos níveis convencionados como sendo, pelos tratados, como sendo sustentáveis, não é? Bom, e o Estado português tinha, nas circunstâncias em que nos encontramos, de tomar a iniciativa. Preferência juntamente com outros, não é? Que alguns deles piores que nós, em situação pior que nós, de procurar encontrar num quadro multilateral uma solução para o problema. E aí existem várias, que têm sido apresentadas, várias soluções multilaterais que
A dívida não pode parar aqui, não é? Tem que pôr a questão seguinte. Bom, isso ideal não foi possível. Quer dizer, se for mesmo verdade que a União Europeia deixou de ser o que tinha sido um dia e se transformou numa entidade castigadora, não é? Que quer converter as periferias num protetorado, digamos, para ser esse o termo. Imaginemos que os piores dos nossos pesadelos não são tão pouco verdadeiros como isso. Bom, aí o problema continua lá. Aí a dívida continua a ter que ser reestruturada. Bom, e isso remete-nos para escolhas um pouco mais complicadas. Quer dizer, no enquadramento desses, o Estado devedor tem que mobilizar os recursos que tem, não é? E os recursos que os Estados devedores têm, portanto, quando querem desencadear uma negociação com credores que têm pouca vontade de fazer, é de sempre, que tem acontecido e bastante frequente vezes na história, é suspender os pagamentos, declarar uma moratória ao serviço da dívida, que é um passo para persuadir os credores a iniciar uma negociação para impedir terem custos mais elevados do que gostariam. Bom, e este cenário envolve riscos e eu acho que vale a pena falarmos acerca deles e acerca disto, porque nos temos que exercitar a nossa determinação em considerar estas possibilidades. Agora, devemos correr estes riscos ou não? Bom, é isso mesmo que cada um de nós vai ter que decidir. É isso mesmo que a vida vai ter que decidir. Há coisas que sabemos. Sabemos que, eu pelo menos penso saber, sabemos que a alternativa a esses riscos é muito pior. É muito pior porque, em última análise, a democracia não resiste a um exercício prolongado de algo tão inútil como tentar servir uma dívida durante 20, 30 anos. Não resiste. E é isso que está em causa. É isso, portanto, isto põe-nos numa posição, pelo menos a mim põe, em que reconheço que sei melhor o que não quero e sabendo melhor o que não quero, percebo bem que só andei metade do caminho, isto é meio caminho andado, saber o que não se quer, o que se quer evitar, e o que nos falta agora é andar a outra